Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 16. Salmo 16. Bem, todos acharam? Está escrito assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra nesta noite, Pai. Cremos que o Senhor tem algo, Pai, para ministrar aos nossos corações nesta palavra. A Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. E o Senhor é um Deus que fala, Pai. Diferente, Senhor, de uma imagem de escultura que tem uma boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouve, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. O Senhor está vivo, aleluia. O Senhor fala, o Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor estende as tuas mãos, toca em nós, o Senhor vem em nossa direção, Pai, e nós cremos nisso, Pai, e a tua palavra é o meio pelo qual o Senhor fala conosco, e nós te pedimos, fala conosco nesta noite, porque nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Usa-me, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, os irmãos podem se assentar. Este é um salmo de Davi, e ele fala algo glorioso neste salmo, algumas vezes, e a primeira está aqui no versículo de número 2. Ele diz assim: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. O rei Davi foi um rei que conquistou muitas coisas, e que cada conquista que ele fazia, ele tirava o despojo daquela vitória. Costume era que cada batalha que eles venciam, eles iam lá e tiravam todos os bens daquele que foi vencido e tomavam para si. Então você vai ver que Davi, ele não perdeu nenhuma batalha. Todas as batalhas que ele guerreou, Deus lhe deu vitória. E em cada vitória dessa, mais riquezas, mais tesouros, ele trazia como despojo de cada batalha e de cada luta que ele vencia. Mas aqui ele está declarando: não tenho outro bem além de ti. E a pergunta é: onde está o teu tesouro? Ou qual é o teu tesouro? Qual é o teu bem? O que você está ansiando? Porque às vezes a gente anseia por coisas materiais. O nosso anseio é por conquistas materiais. Às vezes é uma casa, às vezes é um carro, às vezes é uma carreira profissional, às vezes é uma cura física. Nada disso é errado. A gente desejar essas coisas, nada disso é errado. O problema é quando isso se torna o foco principal da nossa vida, o objetivo principal da nossa vida. O problema é quando eu estou vindo na igreja, mas eu estou vindo na igreja para me alcançar alguma coisa material. Eu estou usando Deus como um meio de eu conquistar aquilo que eu quero, como um meio de eu realizar os meus sonhos, as minhas ambições, os meus projetos pessoais. Aí é o problema.
Porque Deus não é um meio pelo qual eu vou alcançar ou vou satisfazer o meu ego. Se eu estou pensando nisso, eu estou bem enganado quanto ao que é o Evangelho. O Evangelho é um relacionamento pessoal com Deus e que nos leva a entender que o objetivo principal deste relacionamento é estarmos junto com o Senhor. O objetivo principal de Deus é salvar a nossa vida e nos levar para o céu, para nos levar para si mesmo. O apóstolo Paulo diz: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. O mundo não são as coisas materiais, são as pessoas. Quando o homem caiu, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, essa comunhão foi quebrada, foi cortada. O Senhor Jesus Cristo veio, Ele desceu do céu, não para que o homem realizasse os seus sonhos, mas para que o homem pudesse de novo estar em comunhão com Deus. Para que nós pudéssemos ter o direito de sermos filhos de Deus. Porque é um ditado popular, diz que todo mundo é filho de Deus. A gente vê as pessoas falar: todo mundo é filho de Deus. E não é verdade. No Evangelho de João, no capítulo 1, diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O pecado cortou o laço que havia entre a humanidade e Deus. E somente através da fé em Cristo Jesus, somente através do novo nascimento, somente através da nossa experiência com Deus é que nós nos tornamos filhos de Deus. É só através de Jesus. Sem Jesus ninguém é filho de Deus. É só através de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus pela fé na sua obra, no seu sacrifício, naquilo que ele veio fazer por nós. O apóstolo Paulo, e eu já preguei, já ensinei aqui, ele fala que o objetivo dele era o quê? Cristo. Considero todas as coisas como esterco, não me preocupo com nada, esqueço-me das coisas que para trás ficam. Para quê? Para conhecer ao Senhor Jesus. Então o objetivo da vida do apóstolo Paulo era estar com o Senhor Jesus, era conhecê-lo, era estar numa intimidade profunda com o Senhor Jesus. E ele alcança um grau muito grande na vida dele, porque ele chega a dizer em certo momento: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o objetivo do cristão, é que Cristo viva em nós. Não de uma maneira que eu estou no controle de tudo, mas de uma maneira que ele se manifeste em todas as áreas da minha vida. Na minha maneira de pensar, na minha maneira de falar, na minha maneira de sentir, na minha maneira de agir. Completamente transformado pelo Senhor Jesus, de maneira que as pessoas que olham para mim, elas possam ver uma outra natureza em mim. Isso é o Evangelho, eu me tornar uma nova criatura, o velho homem tem que morrer e agora tem que viver um novo homem, uma nova natureza. E essa nova natureza, a imagem e a semelhança de Deus. As coisas materiais, elas vão ser consequência de uma vida com Deus, mas não pode ser o objetivo da nossa vida. Jesus diz para nós buscarmos o que em primeiro lugar? O seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, com que nós vamos nos vestir, aonde nós vamos morar, como é que nós vamos... Jesus diz: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por quem? Pelo Deus que é provedor de todas as coisas. Ele pode tudo, irmão. Tudo que Davi tem, tudo que Davi conquistou, ele sabe que vem de Deus. Não era o projeto de Davi se tornar rei, não era o projeto pessoal de Davi. Não era a ambição do coração de Davi se tornar um rei, adquirir riqueza, adquirir poder, não. Tudo isso foi consequência do seu relacionamento com Deus. Porque Deus é assim, Ele vai pegar algumas pessoas, Ele vai colocar no palácio, Ele vai pegar algumas pessoas que estão em desonra e vai colocar em honra. José do Egito Ele tirou da prisão, era um escravo, era um prisioneiro, Ele colocou para governar uma nação. Mas nenhum desses homens que Deus fez isso foi movido pela ambição. Não, eu quero crescer, eu quero ser grande, eu quero conquistar, eu quero me... Não foi movido por isso. Pelo contrário, eu preguei aqui sobre José. No domingo você vê que José tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Aonde José estava, Deus estava com ele. E quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, tentou
armou uma cilada para fazê-lo pecar e adulterar com ela, ele disse: não posso pecar contra Deus. A primeira preocupação com José era perder o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus. Então, nós vemos que toda a motivação da vida de José era em favor da sua comunhão com Deus. O faraó olha para ele e diz: onde acharíamos um jovem como esse, em que há o Espírito de Deus? E você vai olhar para a vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que também chegam como escravos na Babilônia, são levados como cativos, são introduzidos na corte da Babilônia, são levados para o palácio, é oferecido uma oportunidade, vamos dizer, do ponto de vista humano, maravilhosa para eles. Vocês vão se tornar agora eunucos no palácio do rei da Babilônia, vocês vão estudar aqui, vocês vão estar na elite da Babilônia. Mas qual é a preocupação daqueles jovens? Não podemos nos contaminar para não perder a comunhão com Deus. Quantos se corrompem, irmão? Quantos, por que se corrompe? Por que o homem se corrompe? Porque o objetivo dele não é Deus, são as coisas materiais. Aí se corrompe. Olha o que acontece com Geazi, o moço do profeta Eliseu. Ele está ali vendo tantos milagres na vida do profeta Eliseu, ele está presenciando coisas tão sobrenaturais, mas ele está movido pelo quê? Pela ambição. A primeira oportunidade que ele tem, ele corre atrás de Naamã e ele vai pedir o quê? Roupas e talentos de prata. Para quê? Campos, olivais, ele está pensando nele, no lado financeiro dele. E isso foi a razão, o motivo dele cair. Pecou, a lepra de Naamã pegou nele. E aí o que adianta? Ele ter a prata, ele ter as roupas, ele ter o dinheiro, se viveu leproso para o resto da sua vida. Então é isso que Davi está mostrando aqui, que Deus quer mostrar para nós. O que tem que motivar a nossa vida e o que tem que ser o nosso maior tesouro, não são as coisas materiais, é Deus o nosso maior tesouro. Eu preguei aqui sobre Abraão, vamos voltar lá para Gênesis também. Gênesis capítulo 15, quando Deus se apresenta para Abraão em visão. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Olha o que Deus disse para Abraão. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Abraão, eu sou a tua recompensa, eu sou o teu tesouro, eu sou o teu maior bem. Deus está falando para Abraão aquilo que Davi está declarando: não tem outro bem além do Senhor, é o maior bem que eu tenho na minha vida, o Senhor é o meu maior tesouro. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu sou o teu tesouro, sou o teu grandíssimo galardão. Irmão, Deus tem um hino, e hoje é difícil cantar, mas é um hino bonito que eu cresci ouvindo ele, e ele diz: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E aí ele fala: quem ama esse mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. O mundo passa, irmão. Os anos nesta terra passam e passam rapidamente. E o que nos aguarda na eternidade? Jesus disse para nós fazermos o quê? Ajuntarmos tesouro aonde? No céu ou na terra? No céu. Ajuntar tesouro no céu. Por quê? O tesouro da terra, a traça corrói, os ladrões minam e roubam, perde o valor, né? Eu vi até um tempo atrás, eu não lembro em que lugar do Brasil, mas foi no lugar do Brasil, que uma pessoa achou numa casa uma mala assim, ó, mas cheio de dinheiro, uma mala cheia de dinheiro, só que era um dinheiro antigo, não tinha mais valor nenhum. Aquela pessoa que guardou, pensou: não, aqui está um tesouro e tal. Quem sabe na época fosse milhões. Guardou, não sei o que aconteceu, se ela morreu, de repente ela não contou para ninguém. Alguma coisa aconteceu, que aquela mala de dinheiro se perdeu e depois foi achado. E era um dinheiro lá da década de 20, 30, hoje não tem valor nenhum, é só papel. Então, as coisas desse mundo, elas passam, irmão. Você compra um carro hoje, daqui a um ano, perde um monte de valor, não é verdade? E compra uma casa, a casa ainda é um bem que até acaba se valorizando.
Mas ela vai envelhecendo também, não vai envelhecendo, você vai tendo que fazer manutenção, porque o tempo vai desgastando a construção, a estrutura, mas o nosso tesouro no céu, ele não acaba, ele não passa. Por isso Jesus diz que o nosso tesouro tem que estar no céu, porque Jesus disse uma coisa muito importante: onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. E aí, onde é que está o nosso coração? Está na terra ou está no céu? Está nas coisas desse mundo ou está em Jesus? Porque se tiver nas coisas desse mundo, ai de nós. Mas se tiver em Jesus, aleluia, nós somos bem-aventurados, porque nada vai nos faltar, irmão. Se Jesus for o tesouro da nossa vida, nada vai nos faltar, aleluia. E ele continua dizendo aqui no versículo 4: as dores se multiplicarão aqueles que fazem oferendas a outro Deus. Então quer dizer, quem se esquece de colocar Deus em primeiro lugar, porque nós precisamos entender que Jesus também vai falar: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma divindade ligada à cobiça, à riqueza. Pessoa que só pensa no dinheiro, pessoa que só pensa nas coisas materiais. Jesus diz que o Deus dessa pessoa é Mamon, é o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, disse Jesus. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. É aquela pessoa que tem aquela ambição, o objetivo dela é só... E Paulo vai dizer outra coisa assim, olha como a palavra de Deus vai nos instruindo. Se a nossa esperança em Cristo está só nesta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quem serve a Deus só na expectativa das coisas materiais, vive uma vida miserável, espiritualmente miserável. Ele pode até ter uma vida aqui aos olhos do mundo boa, ele pode crescer financeiramente, ele pode viver com conforto nessa terra, mas espiritualmente ele não tem nada. E Deus fala lá em Apocalipse para a igreja de Laodiceia: és rico, és abastado, dizes não tenho falta de nada, mas não sabe que és pobre, cego, desgraçado e nu. Ué, mas tinha tudo nesse mundo? Mas não tinha o mais importante espiritualmente. Então o mais importante não são as coisas materiais, o mais importante é Deus. E através de Deus, Deus vai trazer bênção sobre a nossa vida. Através de Deus, Deus vai trazer providência sobre a nossa vida. Olha Abraão, o relato do seu servo, quando vai buscar uma esposa para Isaac, o Senhor engrandeceu Abraão e deu-lhe fazenda, ele deu-lhe bens. Ele está falando que Deus abençoou Abraão e aumentou tudo que Abraão tinha. Porque quem sabe a família de Abraão pensou: olha, Abraão saiu daqui e foi para a gente nem sabe aonde, nem ele sabia para onde ele ia, acho que perdeu tudo, quem sabe até morreu, acabou com a vida dele. Não, Deus faz o servo voltar lá para dizer: olha, a vida de Abraão não acabou não. Abraão não perdeu tudo que ele tinha não. Pelo contrário, Abraão cresceu e cresceu muito. E o servo ali traz vários presentes e dá para os pais ali de Rebeca, dá para os irmãos de Rebeca, presentes ali que vêm da prosperidade que Deus deu para Abraão. Tudo isso fruto do quê? Da sua comunhão com Deus. Então Davi está dizendo aqui, versículo 5: o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Qual é a tua herança, irmão? Onde está a tua herança? Davi está dizendo: o Senhor é a porção da minha herança, eu quero herdar, aleluia, a presença de Deus. Esse é o meu objetivo. Esse é o objetivo da minha vida, é a presença de Deus. Pois ele vai falar: as linhas caem em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Que herança é essa? O Senhor é a minha herança, o Senhor é a porção da minha vida, o Senhor é o meu bem. Ele fala no versículo 7, louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. A palavra do Senhor só tem coisas boas para nós, irmão. A palavra do Senhor são instruções de vida, de bênção, de vitória. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. O que Davi está dizendo? Olha, sempre Deus está no controle. Onde Deus não está, eu não estou. Onde Deus não vai, eu não vou. Onde Deus não estiver, eu não estou não, irmão. Não quero saber de nada que me tira da presença de Deus. Não quero saber de nada que me desvia dos caminhos do Senhor. Não, eu coloco o Senhor sempre na frente.
Se Deus está, amém, eu vou. Se Deus não está, eu não vou. Se Deus me dá uma direção, eu faço. Se Deus não me dá uma direção, eu não faço. Eu coloco sempre o Senhor na frente de tudo. E aí ele diz, por isso ele está sempre à minha mão direita. O que acontece? Não vacilarei. Porque ele mesmo vai dizer em outro salmo, o Senhor firma os nossos pés aonde? Na rocha. É na rocha que os nossos pés estão firmados. Por quê? Porque nós andamos na obediência. Jesus encerra o sermão da montanha falando isso. Aquele que ouve a minha palavra e pratica, está edificado aonde? Na rocha. Vai vir luta? Vai, vem a tempestade, vem o vento, vem a corrente de água, mas não consegue derrubar aquela casa, porque está edificado na rocha. Davi está dizendo, olha, não vacilo. Por quê? Porque o que me guia não é o conselho do homem. Porque o que me guia não é a ambição. Porque o que me guia não é o desejo de ser grande. O que me guia é o Senhor. Aleluia. Eu não vacilo porque eu estou sempre andando na obediência. Aleluia. E ele diz no versículo 9, meu coração está alegre e se regozijará a minha glória. A minha carne repousará segura. Ele está dizendo, olha, nada abala a minha vida. Porque eu estou edificado em Cristo. Eu estou firmado na rocha. Ele diz, não deixarás a minha alma no inferno. Irmãos, a gente olha e tem pessoas que aos olhos dessa terra conquistam e são grandes e vivem aqui de uma maneira tão esplêndida, é famoso e tem até avião particular e tem isso e tem aquilo, mas se morre sem Jesus, irmão, vai passar a eternidade no inferno. Que adianta? Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, não adianta nada. Que dará o homem em troca da sua alma? Não tem dinheiro no mundo que paga a salvação. A salvação, aleluia, não está nas coisas deste mundo. A salvação está em Jesus Cristo. Está na pessoa de Cristo. E não tem nada mais importante do que viver com Cristo e para Cristo. Porque quando Cristo está no controle, meu irmão, vai ter saúde para o corpo, vai ter saúde para a alma, vai ter prosperidade financeira, vai ter socorro dos céus. Tem tudo, irmão. Tudo que a gente precisa, Deus provê para nós. Quando você lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ninguém que serviu a Deus, e Davi também vai falar isso, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. O justo não fica desamparado. Ele vai dizer em um salmo, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. O Senhor levanta de novo, aleluia. Nós somos falhos, irmãos. Em algum momento nós podemos tropeçar, em algum momento nós podemos cair. Olha, Pedro não negou Jesus. Mas terminou como Judas? Não. Porque se arrependeu. E Deus restaurou. E Deus colocou de pé. E Deus usou tremendamente a vida dele. E assim também acontece conosco. É isso que Davi está dizendo. Davi mesmo é o exemplo de alguém que caiu, de alguém que fez coisas terríveis, cometeu um assassinato, cometeu adultério, tantas coisas. Mas se arrependeu e Deus restaurou. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém. Meu irmão, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele ergue do monturo, Ele ergue do pó, Ele ergue da cinza. Olha a vida de Jó. Quem olhava para Jó fala, acabou. Perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, perdeu a saúde, não tem mais nada para Jó. Não restou nada. Quem olhava para ele não restava nada. Mas o que Jó não perdeu, irmão? Deus. Jó não perdeu Deus. Jó perdeu os bens materiais. Jó perdeu a família. Em certo sentido ele perdeu. Perdeu a sua saúde. Mas ele não perdeu Deus. O que aconteceu? Deus restaurou e deu em dobro tudo quanto antes ele possuía. Agora, se ele permanece com tudo isso e perde Deus, a vida dele se torna uma miséria. Mais importante, o maior tesouro, é isso que Davi está dizendo. Olha, não tenho outro bem além de ti. O mais importante para mim é o Senhor, é a tua presença. Deus está dizendo para Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Abraão, você pode perder tudo, você só não pode perder a minha presença. Irmão, você pode perder tudo, você só não pode perder a presença de Deus na tua vida. Porque através de Deus, Deus faz tudo novo na tua vida.
Deus faz tudo novo na nossa vida, aleluia. E quando chegar no final da nossa vida, Ele diz: não deixarás a minha alma no inferno, aleluia. Tem um lugar reservado para mim na glória. Tem um endereço para mim na Nova Jerusalém, aleluia. Ele diz: far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Servir a Deus não é um peso, irmão. Servir a Deus não é uma coisa que você vai andar só lamentando e chorando, não. Quando a gente serve a Deus, a situação pode estar difícil, mas nós temos paz, nós temos alegria no nosso coração. Olha, Paulo e Silas foram açoitados, eles estão lá na prisão, no cárcere interior, o pé está preso no tronco, mas eles estão chorando, eles estão se angustiando? Não, estão louvando a Deus, irmão. Da onde vem essa alegria? Da onde vem esse motivo? É do tesouro que está dentro do coração deles, aleluia. É uma paz que a Bíblia diz excede a todo entendimento, não tem explicação, não tem lógica. É uma alegria que vem do céu, aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da fúria do rei, diante da fornalha de fogo ardente, ele sabia que o rei não estava brincando, sabia que a fornalha era real. Ele disse: olha, não vamos negar o nosso Deus. Se o nosso Deus que nós servimos, Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, nós estamos prontos para morrer. Nós só não estamos prontos para deixar o nosso Deus. Nós vamos perder, nós podemos perder a nossa vida, mas Deus nós não vamos perder. E Deus diz: quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Por quê? Porque Deus está dizendo: porque eu sou contigo. Quando você entrar no fogo, eu entro junto com você. Quando você entrar na água, eu entro junto com você, aleluia. Quando você tiver, Ele diz: eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. No momento mais difícil da tua vida, eu não estou olhando você de longe, não. Eu estou lá junto com você, aleluia. Eu estou junto com você. Por isso é mais importante a presença de Deus na nossa vida. José entra no cárcere, diz a palavra do Senhor, e o Senhor entra com ele no cárcere. Onde nós estamos? Os jovens são lançados na fornalha de fogo ardente. Quem está lá na fornalha de fogo ardente? Deus. Então isso, irmãos, é o objetivo principal da nossa vida. Não tem outro bem além de ti. Que você possa dizer: Senhor, o Senhor é o meu tesouro, aleluia. O meu maior tesouro é o Senhor, a minha maior recompensa é o Senhor, aleluia. Porque quando nós temos o Senhor, nós temos tudo na nossa vida. Vamos ficar de pé?